Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito você e a sua família também. Nós estamos nesta fé. Meus projetos de conquistas para 2016. Ano do Salmo 126. Uma bênção. E hoje eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 19h30, com esse clamor forte. E domingo, quinto jejum. Olha que maravilha, que vitória para nós. Já é o quinto jejum dos meus projetos de conquistas para 2016, o ano do Salmo 126. Medita nesse salmo. Faça declarações poderosas. Anota tudo que Deus já tem feito por você. Tem o seu memorial. Deus tem o seu memorial, nós devemos ter o nosso. Anota tudo que Deus tem feito por você. Porque Ele já fez, está fazendo e vai fazer coisas gloriosas. Dessa maneira, nós podemos sempre viver de forma maravilhosa, maravilhados. Vivemos de forma maravilhosa a nossa vida, porque sempre estaremos maravilhados com todas as maravilhas, grandezas e milagres, cuidados, zelo, os detalhes, as delicadezas de Deus, porque Deus é maravilhoso. Olha o que diz aqui, e que maravilha. Prepara aí então, olha aqui. Deuteronômio 9, 1-3 para você. Ouça, ó Israel. Agora você troca o Israel pelo seu nome. Hoje mesmo. Você está atravessando o Jordão para entrar e conquistar nações maiores e mais poderosas do que você. Deus está liberando uma palavra de vitória muito, mas muito forte, grande para você. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Nós vamos viver maravilhados, sempre. Então, boca cheia de risos, sonhos realizados, grandes coisas. É o que diz o Salmo 126. Então, você deve preparar o seu coração, porque o Senhor está dizendo que hoje você está atravessando o Jordão para entrar na terra e conquistar nações maiores e mais poderosas do que você, as quais têm cidades grandes com muros que vão até o céu. Ou seja, sabe, a gente entra num tempo diferente na vida da gente. É o que ia acontecer com Israel. Hoje vocês estão atravessando o Jordão, é um outro tempo. Vocês vão entrar num tempo diferente e vão enfrentar também coisas diferentes e conquistar coisas que vocês nem imaginaram. Nem imaginaram. Hoje você está atravessando o Jordão para entrar na terra e conquistar nações, é o que você vai conquistar. Nações maiores e mais poderosas do que você, as quais têm cidades grandes com muros que vão até o céu. O povo é forte e alto. São enaquins. Então, você vai enfrentar gente bem maior do que você. Deus vai te colocar em situações onde você vai conquistar, mas você vai ter que enfrentar gente bem grande, bem maior que você. Talvez mais capaz humanamente. Enaquins. Os enaquins eram gigantes. Então, são coisas muito grandes, coisas bem maiores do que você. Mas Deus está dizendo que Ele está te colocando para conquistar. Está escrito aqui, ó. Você vai conquistar, aqui, ó, entrar na terra e conquistar. Conquistar, você vai entrar na terra e vai conquistar. Você vai entrar na terra. Entrar na terra e conquistar nações maiores
e mais poderosas. Você vai conquistar nações maiores e mais poderosas que você. O povo é forte e alto, são Enaquins. Você já ouviu falar deles? E até conhece o que se diz. Quem é capaz de resistir aos Enaquins? Talvez você já tenha ouvido, né? A fama sobre determinada situação. E ninguém entra lá. Ninguém consegue isso, não. Ah, não, isso não consegue. Não, ninguém consegue resistir aos Enaquins. Ninguém consegue vencer isso aqui, ninguém consegue entrar aqui. Não consegue. Mas o Senhor está dizendo. Esteja hoje certo de que o Senhor, o seu Deus, Ele mesmo, o próprio Deus, vai adiante de você como fogo consumidor. E os exterminará e os subjugará diante de você. E você os expulsará e os destruirá como o Senhor lhes prometeu. O Senhor está te prometendo algo muito grande. Você vai entrar onde você nunca imaginou entrar. Você vai viver o que você não imaginou viver. Ou seja, infinitamente mais, além do que você pensou ou imaginou. Você vai ter enfrentamentos grandes. Mas o Senhor está dizendo que você vai vencer todos eles. Para ter essas conquistas grandes, você vai ter que enfrentar coisa grande. Ouviu? Está ouvindo aí? Você tem que se concentrar. Deixar entrar. Para depois não ficar aí perguntando, ai Deus, fala comigo. Ele está falando agora. Ai, Senhor, me dá uma direção. Ele está te dando. Ele está falando com você. Não é por acaso esse programa, não é uma coincidência. Isso é preparação de Deus, do Espírito Santo para a sua vida. Então, Deus está dizendo para você se preparar. Pode preparar seu coração para coisas muito grandes que estão vindo aí, mas também enfrentamentos muito grandes. Porque para você ter essas conquistas grandes, você vai ter que enfrentar coisa grande. Gente bem maior do que você, gente gigante, coisa difícil, mas você vai vencer. Porque o próprio Deus está dizendo, eu vou adiante de você, eu vou consumir com tudo, vou subjugar e vou entregar nas suas mãos. Então, quando você se deparar, ao invés de você começar a arrancar os cabelos, ficar, ai meu Deus, ai Senhor, o que eu vou fazer? O Senhor já falou. Lembra daquele programa? Eu falei com você, que eu te preparei. Deus está te preparando. Então, você não tem que assustar. Seja lá o que for que aparecer muito grande na sua vida. Os Enaquins. Pode enfrentar. Não, mas é maior do que eu. O Senhor está dizendo que é maior mesmo. Que é tudo muito maior do que você. Mas que Ele vai na frente. Ele vai na frente. E o subjugará diante de você. E você os expulsará e os destruirá como o Senhor lhe prometeu. Você vai enfrentar coisa grande, mas também vai conquistar coisa grande. Aí ele diz aqui para você, ó, em Jó 26, 7 e o 14. E ele estende os céus do norte sobre o espaço vazio e suspende a terra sobre o nada. E isso tudo é apenas a borda de suas obras. Um suave sussurro. É o que ouvimos dele. Mas quem poderá compreender o trovão do seu poder? Agora eu vou lendo na amplificada, na clássica e na atualizada. O 14 eu quero ler para você. No entanto, estas são apenas uma pequena parte das suas obras. As bordas dos seus caminhos. Ou a mera margem da sua força. O sussurro mais fraco de sua voz. Quem se atreve a contemplar, ou quem pode compreender os trovões do seu completo, magnífico, esplendoroso poder?
atualizada. No entanto, estas são apenas as margens dos seus caminhos, meras amostras do seu poder, o sussurro mais fraco de sua voz. Quem pode contemplar o trovão do seu completo e grande poder? Jeremias 5:22. Acaso vocês não me temem? Pergunta o Senhor. Não tremem diante da minha presença? Porque fui eu que fiz da areia um limite para o mar, um decreto eterno que ele não pode ultrapassar. As ondas podem quebrar, mas não podem prevalecer. Podem bramir, mas não podem ultrapassá-lo. Sabe o que Deus está falando? Para você, eu sou todo-poderoso. Eu sustento a terra sobre o nada. E tudo que você viu até hoje foi só a borda das minhas obras. Um suave sussurro da sua voz. Mas agora você vai ver coisa muito grande. E talvez alguma pergunta surja, mas como? Ele está dizendo, eu sou todo-poderoso. Eu coloquei um limite para o mar. A onda vem, quebra, mas ela não pode ultrapassar o limite que eu dei a ela. Eu dei ordem, é até aqui, daqui você não passa. Porque ele é o todo-poderoso e operando ele ninguém pode impedir. Deus está dizendo que vai fazer algo muito grande por você. Especialmente você que está aí e tem esperado em Deus confiantemente e sido fiel. Parece que nada tem ido, não está acontecendo. E os anos têm passado e você está esperando e o Senhor está dizendo, prepara. Hoje você atravessa o Jordão, você entra num novo tempo. Você vai ter enfrentamentos grandes, mas para ter conquistas grandes. E você vai ver coisas que você ainda não viu. Porque até agora, por mais que você ache que viu coisas grandes de Deus, Deus está dizendo que você só viu a borda das suas obras. Que você só, aqui ó, ouviu aqui ó, um sussurro, o sussurro mais fraco de sua voz. Mas agora você vai ouvir trovões do seu magnífico, esplendoroso poder. Até agora você só ouviu um sussurro, só a borda das suas obras. Ele vai fazer coisas muito grandes na sua vida. Mas ele já te preparou que para você viver essas coisas grandes, você terá que também enfrentar coisas grandes. E você tem que enfrentar com a confiança absoluta que ele já lhe disse que ele vai na frente para te dar vitória. Deus vai te dar muitas vitórias. E você vai viver coisas muito grandes. E quando você estiver vivendo isso tudo, não se esqueça que foi Deus que fez por você. Foi Deus que te deu. Foi Deus que te colocou lá. Foi Deus, porque tem muita gente que quando vive a glória de Deus, esquece que foi Deus que fez tudo aquilo por elas. Quando estão vivendo a glória de Deus, elas esquecem. E deixa eu dizer uma coisa para você, já te preparando, porque eu sei que Deus vai fazer tudo isso aí na sua vida. Quando você estiver lá, realizados, os seus sonhos estiverem todos realizados, sua boca cheia de riso, vivendo coisas grandes, todo mundo dizendo grandes coisas fez o Senhor por essa pessoa, não pare de fazer tudo o que você fazia antes para chegar lá. Porque o grande problema das pessoas que venceram está aí. Elas acham que não precisam mais fazer as mesmas coisas que elas faziam antes de chegar lá.
que não precisam mais fazer as mesmas coisas que elas faziam, que as coisas que as conduziram para aquele nível alto. Aí elas param de fazer. E quando elas param de fazer, é quando elas caem. Tudo que você fez para chegar, tudo que você está fazendo hoje, para Deus te promover, e tudo que você que já está num lugar importante aí, tudo que você fez para chegar aí, você deve continuar fazendo, se quiser estabelecer essa vida que você tem. Porque mais difícil do que conquistar é mais fácil. Difícil é estabelecer. É continuar fazendo tudo aquilo que nós fazíamos antes de atingirmos aquelas conquistas, de obtermos aquelas conquistas. O que fazemos hoje, temos que continuar fazendo, seja o tempo que for e o nível em que estivermos. Prepara para viver coisas que você ainda não viveu. Ano do Salmo 126. Quando você estiver vivendo, vai ser como um sonho, mas você vai viver. Sua boca vai ser cheia de riso, grandes coisas, mas grandes coisas Deus vai fazer por você. Deus já tem feito, mas Ele vai fazer coisas muito maiores. Muito maiores. Possivelmente você é aquela pessoa que vem plantando em momentos de dor, dificuldade, e não desistiu. Agora você vai colher coisas muito grandes. Então, enfrenta o que for preciso, sem medo. Não tema nada. Enfrenta corajosamente, porque o Senhor já falou que Ele vai na frente e vai te dar vitória. Para viver coisas grandes, também teremos que enfrentar coisas grandes. Mas não se preocupe com isso. Deus está no controle de tudo. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Fernanda, 2015, como tem sido para você? Tem sido maravilhoso. Então, é uma vitória atrás da outra. Todos os meus projetos já praticamente se concretizaram. Eu vou finalizar esse ano como realmente o melhor até agora. Nós iniciamos o propósito da mudança agora, dia 1º, e você disse que você teve dificuldade para projetar, porque aquilo que você planejou para esse ano aconteceu, não foi isso? Foi exatamente isso. No primeiro dia do propósito, eu comecei a lembrar durante o culto, né, de todos os anos que eu vim até aqui. 2 anos para trás, eu tinha que escolher as coisas para colocar, porque não eram só 3, eram muito mais coisas, né? E esse ano eu estava pensando, eu falei, gente, o que eu vou colocar? Porque meu projeto inteiro já foi. Então, vai ser isso mesmo, é isso. E agora é agradecimento, só isso. A senhora vive, dentro do Ministério Mudança de Vida, um ano melhor do que o outro, não é isso? Com certeza. Faz 8 anos que eu estou na igreja e nunca tive decaídas. Sempre foi um ano melhor do que o outro, espiritualmente, em todas as áreas. Recente, uma vitória grandiosa. Grandiosa. Eu estava num trabalho que foi Deus que me colocou lá, eu até dei um testemunho anterior, né? E eu estava indo feliz, tudo, comecei a pensar na minha pós-graduação, que também era um sonho, né? Pedi toda a direção para Deus, consegui a pós, nos dias que não eram de culto, no horário que eu ia poder vir, que era um meio do caminho entre meu trabalho e a minha casa, então estava tudo perfeito, um preço acessível, falei, maravilha, pedi a confirmação de Deus, é isso, tudo bem. Só que eu ia ter que mudar o horário do meu trabalho, né? E as coisas lá já começaram a ficar um pouquinho complicadas, o pessoal era muito difícil de lidar, era aquela coisa, bastante falsidade, um tentando puxar o tapete do outro, e eu já estava me sentindo muito mal com aquilo. E fora que quando eu estava trabalhando de segunda e quarta, que eu trabalho por escala, eu não conseguia vir para a igreja. Então isso começou a me incomodar bastante. Aí tudo bem, falei com a minha chefe para mudar de horário. Ela falou que tudo bem, combinei com todas as meninas que trabalhavam comigo, todo mundo aceitou. Quando eu paguei a pós, viraram a cabeça, falaram que não podia mais trocar, que eu ia ter que me virar e eu que resolvesse o problema por mim mesma, né? Eu falei, Deus, não está certo isso, eu não fiz isso à toa, eu tive toda a direção, tudo, eu não fiz porque eu quis, nem nada, né?
Falei, não, vai dar tudo certo. Aí eu peguei e comecei a orar para sair de lá, porque era uma coisa que eu já estava querendo e tal. E teve um dia que eu estava indo para lá que eu já não aguentava mais, eu já estava no meu limite. Foi um mês depois que começou a minha pós. Aí eu sabia que era Deus falando comigo, falou assim, olha, eu tenho o melhor para você e você vai ter esse melhor. Quando eu cheguei no hospital, a minha chefe me chamou e falou que eu ia ser transferida. Eu dei pulos de alegria, né? Que era justamente o que eu queria. Era um lugar mais perto da igreja, que eu ia poder vir, tudo perfeito. Quando eu fui para lá, eu fiquei uma semana. Aí falaram assim, você vai ser transferida de novo. Eu falei, mas eu acabei de vir para cá. Não, vai ter um problema que vai ter que cobrir outra unidade. E, enfim, vai ser você. Então, tudo bem. E nisso eu fui mudando, me colocaram de cobre férias, aí eu comecei a ficar brava, eu entrei naquele período um pouco de revolta, assim, eu falei, Deus, mas eu orei, né, como que eu saí de um lugar melhor, que estava ruim e fui para um lugar pior, né, dentro de oração, tudo, né. Aí fui rodando, falei, não, vamos lá. Aí quando eu entendi realmente, que eu vim no culto uma vez, eu falei, você tem que aprender, eu falei, então tá. Deus, eu já entendi, e eu toda vez, eu procurando emprego fora, e aí vinha a palavra, é onde você tá que você vai ser honrada. É onde você tá. Eu, ai Deus, tá bom, vai, tá bom, vou permanecer aqui. E eu permaneci realmente por causa de Deus, porque senão eu teria saído realmente. E fui rodando. Numa dessas eu voltei para um hospital que era, para princípio, eu ia ser transferida. E aquele hospital acabou sendo pior do que aquele que eu estava antes, né? Aí eu falei, pronto, não, agora que eu tenho que aprender de verdade, porque senão eu nunca vou sair dessa situação. Quando eu decidi realmente aprender, que eu falei, não, eu vou entender de Deus o que Ele quer de mim, realmente eu vou ficar feliz em toda e qualquer situação, foi que eu comecei a crescer realmente. Então eu ia, o lugar era ruim, as pessoas não eram legais, mas eu estava feliz porque eu sabia que eu estava na direção de Deus. De lá, eu saí para um hospital um pouquinho melhor, daquele hospital que eu fiquei uns 2 meses, eu fui para um outro que era ainda melhor. E quando eu estava lá, eu recebi uma mensagem de uma supervisora de uma outra unidade que eu já tinha passado. E eu tinha pedido, eu tinha orado, eu tinha pedido para minha supervisora para ser transferida para lá, porque era um lugar muito bom, que eu tinha gostado de trabalhar, que eu fazia um trabalho que eu gostava realmente. E que era um lugar que eu podia vir para a igreja, né? E para pós também, né? Aí essa supervisora, que é minha amiga, ela me mandou mensagem num dia de trabalho que eu nem esperava mais, eu nem lembrava mais disso. Assim, você está pronta para vir para a unidade que você quer? Né? E aí foi o trâmite super rápido, foi uma questão de 2 semanas, 3 semanas no máximo, que a própria nutricionista, uma das chefes do próprio hospital, citou meu nome, que ela me queria lá, não era mais nenhuma outra. Né? E a diretora da empresa que eu trabalho fez a minha supervisora, que tinha falado que eu não ia para lá, me transferiu o mais rápido possível, porque eu que tinha que estar lá. Então, desde lá, eu já comecei a ser honrada, fui crescendo, já recebi elogio tanto da diretoria, quanto da minha empresa, do hospital, tudo na direção de Deus. Tá só crescendo. É muito bacana, Fernanda, você citou agora que você ouviu a palavra e colocou em prática. Ou seja, as direções que a bispa tem dado nas reuniões dela têm levado a senhora a crescer. Com certeza, é só você querer ouvir, né? Porque às vezes você tá na raiva, você tá naquela coisa assim, mas não é possível, que você tá olhando, né, uma coisa e fala, mas Deus não tem como. Realmente, eu tava naquela situação, eu só tive uma oportunidade de ir para essa unidade que eu queria, que teve um problema e eles mudaram a equipe toda. E como eu tinha pedido essa transferência, eu falei, agora eu vou. E não foi naquela hora, eu falei, Deus, agora não tem mais como, porque elas estão fixas, só tem uma nutricionista, não tem como ir para lá. Né? E Deus arranjou um jeito de me mandar para lá. Então, é só você acreditar mesmo e colocar a palavra em prática que a vitória vem. O que o Ministério Mudança de Vida representa para a senhora? O que eu sempre falei, é a minha vida. Não tem outra palavra. Abençoada. Amém. Momento da oração. Ó Deus Todo-Poderoso, eu oro por cada vida que está comigo. Pessoas sedentas, pessoas que têm sede e fome do Senhor. Passa do teu sangue sobre elas. E que elas possam, nesse momento, possuir a tua palavra com toda a força, com toda a fé. Que elas creiam na tua mensagem. E que elas que elas passem a andar por fé. Que elas andem por fé. Continuamente andem por fé, independente dos obstáculos. Que elas continuem crendo o tempo todo, em todo o tempo. Que nenhuma situação venha fazê-las retroceder. Mas que elas permaneçam firmes e convictas em todo o tempo, em toda situação. Cubra cada pessoa com teu sangue que ora comigo. Dá vitória a elas.
nós, todas que enviaram seus pedidos para oração, que sejam fortalecidas, animadas, revigoradas. Eu consagro tudo que foi colocado para receber a oração. E peço vitórias, livramentos, respostas. Eu peço, meu Deus, uma reviravolta poderosa. Faça proezas na vida dessa pessoa. Que esse mar seja aberto, que essa muralha caia, que esse gigante caia. Que ela seja promovida, honrada, que ela experimente a sua glória. Cubra todos com teu sangue. Abençoa poderosamente. Eu peço a tua proteção sobre cada pessoa. Eu peço, meu Deus, visão, espírito de vitória sobre cada um agora. Que nenhum ceda, não venha ceder para pensamentos e sentimentos contrários, mas que o espírito da fé permaneça na vida de cada um. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Pessoas fiéis que dizimam e ofertam na conta dos semeadores, que sejam promovidas, abençoadas, enriquecidas, que tenham com abundância, com fartura, mais do que o suficiente. Ó Deus querido, desperta mais semeadores, porque quem planta colhe. Se essa pessoa tem sido abençoada pelo programa Mudança de Vida hoje, que ela se torne semeadora do programa, porque mais abençoada ainda ela vai ser. Talvez em tantos momentos esse programa foi, Senhor, um alento para a vida dela, para a alma dela. Então ela deve passar a semear, porque a partir do momento que ela passar a plantar essa boa semente, nessa boa terra, consequentemente, ela será bem recompensada, porque o Senhor é um Deus que recompensa. É um Deus galardoador. É um Deus que recompensa os fiéis. A fidelidade, a perseverança. O Senhor é um Deus que recompensa, o Senhor sempre recompensa aqueles que são fiéis, que não desistem, que praticam a fé. E dizimar e ofertar é praticar a fé. A pessoa não está fazendo nada além do que praticar a fé. Em tudo, meu Pai, o Senhor espera fidelidade. Fidelidade. Que no seu memorial esteja, meu Deus, as anotações sejam estas, de fidelidade sobre nós. Abençoa todos. Eu agradeço ao Senhor por tudo. Muito obrigada, amém. Amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296-9449. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico, e onde vou estar hoje às 19h30, com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente, o clamor dos meus projetos de conquistas para 2016. E domingo, 5º jejum dos meus projetos de conquistas para 2016. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. Sempre. Nós queremos te ajudar e podemos. Fique com Deus. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida, através da Palavra de Deus, a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor.